Mais uma vez, muito boa tarde. Desta vez temos já connosco. Senhores deputados, vamos então reiniciar os nossos trabalhos. Temos já connosco o Sr. Presidente do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, que, a pedido e a requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, está presente nesta audição. Antes de mais, dou as boas-vindas ao Dr. Carlos Alberto Couto da Silva e passava a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista para colocar a primeira questão. Tem 5 minutos. O Sr. responderá nos 5 minutos subsequentes às questões do Partido Socialista e depois cada um dos outros grupos parlamentares terá mais 5 minutos e responderá em bloco a todos eles. Haverá uma ronda final de 1 minuto para cada grupo parlamentar, se for considerado necessário, que responderá também em bloco. Assim sendo, eu passava a palavra à Sra. Deputada Sofia Andrade, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, um cumprimento ao Presidente do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, Dr. Carlos Alberto Silva, quero em nome do Partido Socialista dar-lhe as boas-vindas. Esta que é a Casa da Democracia e agradecer a sua presença nesta audição com informações que nos irá prestar, que certamente serão muito úteis para o trabalho que aqui vamos desenvolver. O assunto que está em apreço nesta audição é avaliar a necessidade da colocação de uma segunda VMER no Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa e, naturalmente, acho que faz todo o sentido ouvirmos o Sr. Presidente do Centro Hospitalar, até porque é quem tem depois a responsabilidade de alocar os recursos humanos para o funcionamento da VMER. Permita-me, em primeiro lugar, realçar então a importância do assunto que hoje estamos aqui a tratar, nomeadamente para o Partido Socialista, estou certo, para as restantes bancadas. Estamos a falar, naturalmente, de pessoas, estamos a falar da saúde e estamos a falar de salvar vidas, pelo que é um assunto que merece toda a nossa atenção. O Partido Socialista tem, ao longo dos anos, executado um forte investimento no Serviço Nacional de Saúde, com o objetivo único de melhorar dia após dia os cuidados de saúde disponíveis para os portugueses. Não posso, mais uma vez, deixar de sublinhar o esforço que foi feito neste investimento, nomeadamente no Orçamento do Estado para 2022, em que houve um reforço das verbas atribuídas à saúde em mais 700 milhões de euros. E sobre esta matéria gostaria ainda de salientar o trabalho que tem sido desenvolvido também pelo Governo, nomeadamente com o novo Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, que irá ser discutido, aliás, esta semana em Conselho de Ministros. Dito isto, e aqui coloco-lhe a primeira questão, porque falamos no novo Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, onde se englobam também os recursos humanos, e por isso gostaria de saber qual é a sua opinião, e porque falaremos também da VMER, relativamente à criação de uma especialidade de urgência de emergência. Qual é o seu ponto de vista? Que vantagens é que acha que esta nova especialidade poderá trazer? Ainda assim, o investimento no Serviço Nacional de Saúde não se iniciou nem se esgota unicamente no Orçamento do Estado ou por outras vias, como são o PRR. Sabemos que entre 2016 e 2018 o INEM renovou o seu parque da VMER num total de 44 viaturas e que recentemente, em abril, com o apoio do Governo, procedeu também à aquisição de 45 ambulâncias, sendo ambulâncias de emergência médica e também ambulâncias de suporte imediato de vida. Naturalmente que todo este investimento permitiu que fosse dada uma melhor resposta em matéria de emergência pré-hospitalar, o assunto que nos traz cá hoje. A VMER, que está a funcionar atualmente no Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, sabemos que foi implementada em abril de 2004, mediante a assinatura de um protocolo que, entretanto, foi renovado e que passou a definir também um novo modelo de aquisição e gestão desta que é a frota VMER. Este novo modelo surgiu pela necessidade de assegurar, por um lado, os elevados padrões de qualidade dos serviços prestados aos utentes e, por outro, a segurança dos operacionais e todos os utilizadores da via pública, assim como a racionalidade orçamental e de gestão do parque da VMER. E aconselha que a aquisição seja efetuada diretamente pelos hospitais, cabendo a estes todas as componentes na sua gestão e manutenção, sendo que ao INEM compete a definição dos requisitos técnicos da VMER, pelo que, de acordo com este novo modelo em rigor, passam a ser as unidades de saúde, então, a fazer diretamente a aquisição das viaturas. Ainda assim, também neste contexto do pré-hospitalar, sabemos que os meios existentes não se esgotam só nas VMER e que temos também outros meios de apoio, nomeadamente as ambulâncias CIF, de suporte imediato de vida, e as ambulâncias de suporte básico de vida.
E por isso é que esta implementação dos redes em rede de meios de emergência pré-hospitalar sempre teve como um dos principais pressupostos este princípio do funcionamento em rede, em que há um apoio geral de todas as valências disponíveis para que haja uma melhor resposta para as populações. Sabemos também que, em termos de cobertura dos meios diferenciados de emergência médica pré-hospitalar na reunião do TAM Miguel Sousa, para além da VMER que existe atualmente, podemos-nos socorrer da ambulância de suporte imediato de vida da Amarante, a de Sinfãs, e ainda em tempo útil, se necessário for, existe a assistência médica pré-hospitalar do Hélio e do Macedo Cavaleiros, VMER do Porto, VMER de Guimarães e ainda as ambulâncias CIV de Valongo, FAF e de Santo Tirso. E, por fim, tendo em conta toda esta rede de meios integrados que existem de emergência pré-hospitalar, outra questão que lhe gostaria de colocar é como é que avalia a eficácia desta resposta que é dada à população com a existência de toda esta rede integrada, como é que funciona esta comunicação e como é que funciona a resposta que é dada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Mais uma vez, as boas-vindas por parte da Comissão e dava a palavra agora ao Sr. Presidente para que pudesse dar-nos os esclarecimentos a estas questões. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. É um gosto muito grande estar aqui e dizer-vos que é nossa obrigação prestar todos os esclarecimentos, embora depois, no decorrer da nossa conversa, vamos provavelmente ter a oportunidade de trocar opiniões sobre as prioridades que se devem dar a determinadas situações quando nós temos no dia-a-dia um conjunto muito grande de dificuldades e de situações com as quais todos somos confrontados e estão todos bem presentes ao abrir as televisões todos os dias. Concretamente, em relação às questões da Sra. Deputada Sofia Andrade. Estatuto do SNS, estou muito expectante do Estatuto do SNS, embora, digamos, as propostas vamos dizer, de reforma, se assim se pode dizer, que o Governo tem previsto para levar por diante nos próximos tempos, já tenham começado semana passada, nomeadamente na publicação do normativo com o contrato de gestão para os gestores hospitalares e com penalizações e eventuais prémios, que, diga-se de passagem, tem logo à partida toda uma comunicação negativa que, enfim, dificulta tudo. Nós somos um país que muitas das vezes se encarrega de se autoflagelar e de criticar permanentemente as coisas que são exatamente aquelas pelas quais pugnamos no dia-a-dia. Ou seja, e muitas das vezes são os mesmos que pugnam por mudanças, quando as mudanças aparecem são os primeiros a criticar. E, portanto, eu queria deixar aqui esta nota, porque de facto é muito triste ter visto já críticas, ainda a coisa foi publicada no dia 30, e já críticas de uma forma absolutamente inacreditável em relação àquilo. E, portanto, eu acho que todos nós nos devemos empenhar, e os seus deputados, como representantes das populações, têm aqui, julgo eu, uma tarefa também muito importante na forma como vamos comunicando, como vamos interagindo com a sociedade, por forma a criarmos uma sociedade que seja melhor amanhã e não nesta acrimónia permanente. Portanto, eu diria, estou muito expectante relativamente ao Estatuto do SNS, que em princípio será aprovado hoje no Conselho de Ministros, portanto, quanto era dito, e com isso ter duas ou três coisas que me parecem importantes. Uma delas, garantir maior autonomia na gestão dos hospitais, que é algo com que nós nos confrontamos todos os dias de uma maneira absolutamente inacreditável e com os quais depois somos comparados com os hospitais privados de uma forma que nos deixa totalmente desprotegidos quando os mecanismos não são de maneira nenhuma comparáveis e, portanto, espero que haja alguma abertura neste sentido para dar autonomia, sendo certo que também há, e é bom que se diga, também há muita responsabilidade pela parte dos conselhos de administração de alguns hospitais num certo sentimento de desconfiança que vai havendo por parte das finanças relativamente ao Ministério da Saúde. E, portanto, este clima de alguma dificuldade tem também da nossa parte que merecer, enquanto Conselhos de Administração, um esforço grande de credibilização. E daí que eu muitas vezes tenho defendido que a autonomia, porventura, não necessitaria de seguir com os 40 e tal hospitais ao mesmo tempo, e se fizéssemos um caminho com
a diferenciação positiva por aqueles que já têm bons resultados, talvez assim conseguíssemos, por um lado, motivar aqueles que já trouxeram bons resultados e, por outro lado, espicaçar-se, assim posso dizer, aqueles que ainda não o conseguiram. E, portanto, essa era uma das notas. Relativamente à questão da criação da especialidade de urgência e emergência, absolutamente a favor e absolutamente urgente a tomada de decisão neste sentido. É algo também que se arrasta há muito tempo, é algo que tem vivido de lutas corporativas completamente estéreis no sentido do resultado final que nos trazem, porque é por demais evidente que, se não fizermos isto, vamos romper cada vez mais elos das cadeias que temos tido. Os fechos das urgências de obstetrícia e ginecologia que temos visto são a ponta do iceberg, mas muitos outros podem vir a seguir, porque as pessoas que lá temos são pessoas muito baseadas nos tarefeiros, muito baseados em horas extras e, portanto, enquanto não formos capazes de dar uma volta completa nisto e termos a garantia de ter equipes dedicadas, profissionais da casa que vestem a camisola e que, quando dão alta a um doente ou quando internam um doente, sabem que depois o vão acompanhar no internamento, enquanto um tarefeiro interna o doente e depois já não quer saber daquilo para nada. E, portanto, isso, e depois, só para concluir, relativamente à avaliação da resposta deste sistema de resposta pré-hospitalar, eu seguia aquilo que foi a intervenção do Sr. Presidente do INEM, o Dr. Luís Meira, e, portanto, eu também me sinto confortável com a resposta que está a dar. Muito obrigado. Eu presumo que aquele seja um relógio. É o relógio, mas Poderá concluir uma ideia, digamos que é muito indicativo. Muito obrigado, obrigado pelas suas explicações. Passava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD. Penso que será o Sr. Deputado Guilherme Almeida. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, o Grupo Parlamentar do PSD saúda o Sr. Presidente do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, Dr. Carlos Alberto, e agradece a sua disponibilidade para participar nesta audição. Os deputados do PSD têm estado muito preocupados com a degradação do Serviço Nacional de Saúde, com as notícias que põem em causa a capacidade e a eficiência de gestão do SNS e com os problemas na prestação de socorro em Portugal e também com as dificuldades em prestar atividade assistencial às populações por parte dos corpos de bombeiros. Transmitimos estas preocupações nas audições que tivemos com o Sr. Ministro da Saúde e com o Sr. Ministro da Administração Interna, a quem colocamos diversas questões sobre estes problemas. No entanto, as respostas que obtivemos foram evasivas, pouco esclarecedoras e desfasadas da realidade. Sabemos que as dificuldades na prestação de socorro se fazem sentir com maior intensidade nos territórios do interior e nas zonas de baixa densidade. Por isso, requeremos a presença de um conjunto de entidades para nos transmitirem a sua opinião sobre a necessidade de uma nova BMER na região do Tâmega e Sousa. Ontem tivemos a oportunidade de ouvir nesta comissão o Dr. Filipe Serralba, médico de emergência médica, o Dr. Luís Meira, presidente do INEM, e o Dr. Pedro Machado, presidente da Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa. Dentro das suas áreas de competências, todas estas entidades concluíram que a atividade da atual viatura da BMER é insuficiente para servir uma área de intervenção do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, e todos aduziram diversos argumentos para justificar a necessidade de mais uma viatura de emergência médica e de reanimação no território. Uma população superior a 500 mil habitantes, uma área de 1.988 km², grande atividade da atual viatura, que foi acionada 2.546 vezes em 2021, várias situações em que a BMER não conseguiu dar resposta, nem foi possível acionar outras BMERs, servir 12 concelhos muito dispersos, com uma orografia acidentada, acessos irregulares e estradas nacionais e municipais em mau estado, dificuldades em chegar aos concelhos mais periféricos, como Sinfãs e Rezende, onde demora mais de 50 a 60 minutos a prestar o socorro inicial e muitas vezes é muito superior a estes tempos. O facto de Penafiel estar na 25ª posição de P1s mais rejeitados, a necessidade de transportar os doentes mais graves para hospitais centrais, no caso do Porto, que leva muitas vezes a viatura a estar muito tempo ocupada,
E também a justificação de que o investimento, no fundo, a troca de uma viatura CIV para uma BMER, que estará mais ou menos em causa 125 mil euros, o que, no entender de algumas destas entidades, não era significativo, tendo em conta o orçamento do hospital, que vai em mais de 100 milhões de euros. Também verificamos aqui que existe um amplo consenso dos 12 municípios quanto à necessidade de aquisição de uma nova BMER. E também ficou aqui evidente um certo consenso político entre todos os partidos aqui representados. Nesse sentido, o PSD considera que é fundamental aferir se está comprometida a capacidade de resposta às necessidades da população da região do Tâmega e Sousa, ou mesmo se está em causa o salvamento de vidas, como foi referido pelo Dr. Filipe Serralba, ex-diretor de Serviço de Urgência do Hospital Padre Américo e médico de emergência há vários anos. Aquilo que gostaria de perguntar ao Sr. Dr. Carlos Alberto é se considera fundamental, na ótica da melhoria da resposta de emergência médica, a aquisição de uma nova viatura BMER para a região e em que medida se pode reorganizar a prestação de serviços de emergência para melhorar os cuidados nesta região de que faz parte. Muito obrigado, Sr. Deputado. Uso agora da palavra, pelo Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Filipe Melo. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentá-lo, todas as senhoras e senhores deputados, e um cumprimento especial ao Sr. Carlos Alberto Silva, e muito obrigado por estar presente hoje para nos dar alguns esclarecimentos que são bastante oportunos. Sr. Doutor, eu começava por recordar o que disse um médico recentemente acerca do centro hospitalar do Tâmega e Sousa, em que diz que a resposta pré-hospitalar insuficiente causa ou é responsável por algumas mortes que seriam evitáveis com uma assistência mais célere e efetiva. Sabemos que um conselho intermunicipal que abrange 12 conselhos, 4 distritos, em zonas tão dispares, tão distantes umas das outras, e como o Sr. Deputado ainda agora referiu, e muito bem, com vias com fracos acessos, é quase humanamente impossível prestar os devidos cuidados pré-hospitalares que um acidentado, que um sinistrado, que um doente necessita efetivamente. E a primeira questão que eu lhe gostava de colocar é muito simples. O Dr. Luís Meira referiu que tem à disposição para entregar ao centro hospitalar mais uma viatura, mas que não existem técnicos, médicos disponíveis no mesmo centro hospitalar para prestar esses serviços. E eu pergunto, Sr. Doutor, é verdade esta afirmação? Concorda com esta afirmação? Isto vai de encontro à resposta que o Sr. Doutor deu também à senhora deputada, que tem muitos tarefeiros, mas tem poucos médicos do quadro. E esses médicos do quadro é que podiam fazer este serviço de urgência. Portanto, esta era a primeira questão que eu colocava ao Sr. Carlos Alberto Silva, é se concorda com esta afirmação. Não têm quadros médicos e técnicos suficientes para prestar esse auxílio e integrarem a equipa de uma segunda VMER. Esta seria a primeira questão. A segunda questão é também muito direta e muito simples. É sabido que a VMER deste centro hospitalar, em média, é chamada 6,3 vezes por dia para necessidades de resposta graves ou muito graves. Ainda recentemente tivemos um caso de um sinistrado automóvel que acabou por falecer porque demorou cerca de 60 minutos a chegar este cuidado pré-hospitalar. Portanto, a VMER, quando chegou ao local do sinistro, o indivíduo já estava morto, infelizmente. E eu pergunto-lhe, é ou não pertinente o Sr. Doutor bater-se a fundo por esta temática de mais uma VMER, que ainda assim consideramos nós ser insuficiente, dada a abrangência e a distância entre concelhos que este centro hospitalar serve, mas o que é importante aqui é, pelo menos, assegurar mais uma.
que consigamos diminuir o número de assistências que esta SOVMER sozinha faz. E concluo perguntando-lhe se toda esta problemática não seria de ser imperativo uma reunião séria e de fundo com o seu centro hospitalar e muitos outros que têm estas carências, com um Serviço Nacional de Saúde que está mais do que provado, e gostava também que me confirmasse esta minha afirmação, está mais do que comprovado que é insuficiente para dar as respostas que a população necessita, e se nós abrirmos as notícias de há 15 dias para cá, é tudo sobre hospitais, é falta de médicos, é falta de técnicos, é falta de enfermeiros, SNS, tudo falta. Não há respostas, não há quadros, há pessoas a morrer, há partos às portas dos hospitais, há consultas adiadas e o nosso país vive neste impasse sem saber se tem médico, se tem um parto digno, se tem uma consulta de oncologia que está sempre a ser adiada. E eu pergunto-lhe se existe ou não essa necessidade de fundo de juntar os presidentes, os administradores dos centros hospitalares com o SNS e com a VMER e com o Governo para um debate profundo, sério e, de uma vez por todas, conclusivo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Uso agora da palavra, pelo Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, a Sra. Deputada Joana Cordeiro. Faz favor, Sra. Deputada. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os senhores deputados e principalmente o nosso convidado de hoje, na pessoa do Sr. Carlos Alberto Silva, do Dr. Carlos Alberto Silva, para nos vir aqui prestar realmente esclarecimentos, porque é importante num processo destes sobre um determinado tema que ouçamos todas as partes para percebermos aqui o ponto de situação e as várias perspectivas. Eu vou tentar não me repetir nas perguntas, até porque muitas do que gostava de saber, as perguntas já foram feitas, portanto vou-me focar aqui em clarificar aqui alguns aspectos, ou seja, nós ouvimos ontem aqui a comunidade intermunicipal e os vários autarcas e estão todos alinhados em como é necessária uma segunda VMER aqui para a região. Ouvimos também o Dr. Filipe Serralva aqui com as contas e isso é um facto, ou seja, nós sabemos que esta VMER serve mais população do que outras e numa área geográfica bastante grande e com acessos complicados e muitos rurais e do interior, portanto, obviamente, temos aqui uma dificuldade acrescida na área de abrangência. E juntando estas duas perspectivas, o que eu pergunto é, estes autarcas, estes presidentes de Câmara não podem estar todos enganados na necessidade de ter aqui uma segunda VMER. Portanto, o que eu pergunto claramente é se vê ou não a necessidade da existência desta segunda VMER e se sim, se não, porquê, se sim, quais são efetivamente os constrangimentos que levam a que isto ainda não esteja a ser implementado. E era isto que eu queria que clarificasse, porque o resto das perguntas que eu tinha aqui já foram repetidas, eu não me vou repetir. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos agora dar a palavra em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sr. Deputado João Dias. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar o Sr. Dr. Carlos Alberto Silva, agradecer os esclarecimentos que aqui nos prestou. Eu vou seguir aqui no alinhamento das perguntas que lhe vou fazer, o mesmo alinhamento que o Sr. Doutor usou, começando também por falar da questão do Estatuto do SNS. A nós preocupa-nos bastante este Estatuto do SNS, que por horas estará a sair do Conselho de Ministros, tanto mais que a apreciação que fazemos, se for a proposta que teve em discussão, é um passo atrás naquilo que é a Lei de Bases da Saúde, nomeadamente naquilo que tem a ver com um problema muito grave, que é a promiscuidade entre o Serviço Público, o Serviço Nacional de Saúde, e o privado. E enquanto não definirmos e não tivermos, neste caso, um estatuto, uma lei de bases da saúde, de uma vez por todas, defina os limites, precisamente no que está consagrado na lei de bases da saúde, da sua supletividade em termos do privado para com o público, de facto vamos continuar a ter um financiamento do privado através do Serviço Nacional de Saúde. Isso é claro, o Sr. Doutor de certeza absoluta que se confronta com essa situação diariamente, adquirindo e comprando ao privado exames, cirurgias,
enfim, todo um conjunto de tratamentos, meios complementares de diagnóstico, que, se fossem internalizados, certamente teríamos aqui outras condições de robustecer e ter mais profissionais de saúde e assegurar cuidados a todos os portugueses, e mais barato, também mais barato. Ainda ontem provei aqui que é mais barato ter profissionais próprios do que tarefeiros, e o Sr. Doutor também se referiu a isso, sai mais caro. A questão da autonomia também me parece que o Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, este Estatuto que o Governo quer aprovar, também não o resolve, nomeadamente porque não entra naquilo que será uma gestão democrática e, certamente, a prova provada de que a autonomia das instituições não vai ser assegurada é que daqui por muito tempo continuaremos a falar da autonomia das instituições. Isso significa que ela, de facto, não foi atribuída, não foi garantida, e veremos, após a implementação deste Estatuto, se teremos ou não que continuar a debater e a lutar por maior autonomia. Vamos ver o que isso significará. E, portanto, estas referências, o Sr. Doutor está muito expectante, pois nós estamos muito preocupados porque não resolve e é uma oportunidade perdida deste Governo. Relativamente às questões relacionadas com a situação concreta da viatura médica de emergência rápida na região de Tâmega e Sousa. De facto, nós preocupa-nos que o caminho que esteja a ser traçado, ao invés de ser de melhorar a rede, de dotar maior capacidade de resposta, seja precisamente o de reduzir essa capacidade de resposta. E há informações que nos chegam de haver uma intenção de substituir a CIV que existe em Amarante pela VMER, que é agora que é uma luta, que é uma evidência, a necessidade de ter mais uma VMER. E, nesse sentido, nós não estamos de acordo com isso. A CIV tem a sua missão, a sua funcionalidade, os seus ganhos. Naturalmente que a VMER, tendo características diferentes, é também, uma coisa não substitui a outra, e, nesse sentido, quero colocar desde logo ao Sr. Doutor se há ou não intenção de substituir a CIV de Amarante por a VMER, porque eu não estou aqui a colocar que a VMER tenha que ser colocada em Amarante. A VMER será colocada, se vier a ser colocada, onde, pela avaliação da sua otimização e do ganho na assistência pré-hospitalar, deve ser colocada. Nós estamos aqui a colocar a exigência de ter que ser em Amarante ou num outro concelho. Mas, de qualquer das formas, Sr. Doutor, a pergunta também que aqui resulta é uma evidência a baixa cobertura, tendo em consideração o número de habitantes. Qual é a opinião do Sr. Doutor? Ou seja, reconhece que a assistência pré-hospitalar está ou não está insuficiente. Esta é uma questão. É ou não é insuficiente a atual assistência? Sendo afirmativa a sua opinião, que diligências já fez no sentido de melhorar essa assistência? E, naturalmente, também lhe quero colocar, para terminar, que constrangimentos é que identifica ou que encontra relativamente a poder ou não poder dotar a região do Tâmega e Sousa de mais uma viatura de emergência rápida, porque, naturalmente, é já consensual entre os profissionais de saúde, entre quem conhece a realidade, de que naquela região temos uma carência e, portanto, temos uma redução da assistência pré-hospitalar daquela população. Nesse sentido, deixar-lhe estas questões muito objetivas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, pedia-lhe agora que pudesse dar resposta a este conjunto de questões. Foram 4 grupos parlamentares, tem 20 minutos, se assim entender, para dar as respostas que entender. Faz favor, Sr. Presidente. Muito bem. Muito obrigado, Srs. Deputados, pelas questões. Vou tentar ser absolutamente claro com cada uma delas, não me furtando a nenhuma das respostas, enfim, emitindo aquilo que é a minha opinião em relação a cada um dos temas. Permitam-me só, porque 20 minutos eu penso que vai ser suficiente para eu explicar tudo, permitam-me só um rápido enquadramento do que é o centro hospitalário e do que nós temos feito, até porque houve aqui também algumas referências que são um bocadinho mais abrangentes, eu posso dizer assim, relativamente ao SNS, ao estado
de resposta ao acesso dos cuidados, etc. E, portanto, eu permitia-me muito rapidamente fazer um enquadramento. O Centro Hospitalar de Tâmega e Sousa, como já foi aqui referido, é um centro hospitalar que junta os hospitais de São Gonçalo, em Amarante, e Padre Américo, em Penafiel, nos tais 12 concelhos de 4 distritos de que todos têm falado durante estes 2 dias. Temos, de facto, junto com o Amadora Sintra, a maior incumbência assistencial do ponto de vista de população, sendo que a nossa realidade geográfica é bastante diferente do Amadora Sintra, porque é muito mais dispersa. O Conselho de Administração a que eu presido, e quando eu lá cheguei em 2016, aquele centro hospitalar tinha um orçamento de 74 milhões de euros anuais e tinha em redor de 1.800 colaboradores. Hoje tem perto de 120 milhões de euros de orçamento anual e 2.300 colaboradores. Portanto, houve objetivamente um reforço muito significativo de meios humanos e financeiros. Não quero com isto dizer que estamos bem, não. O que eu quero com isto dizer é que na altura em que lá chegámos estávamos mesmo muito mal. E, portanto, a resposta estava mesmo no limite e com tremendas dificuldades. Foi sendo feito com a participação da tutela, e explicando a tutela, foi sendo feito este caminho de várias maneiras. Primeiro, nós reforçamos o Centro Hospitalar de Tâmega e Sousa com novas especialidades que à data não existiam no nosso centro hospitalar. Reumatologia, infecciologia, imunoalergologia, hematologia, oncologia, genética, portanto, novas especialidades que não existiam naquele centro hospitalar e, portanto, transformaram aquele centro hospitalar numa coisa diferente do que era em 2016. Justamente para tentar evitar que muita da população, que até ali não tinha outro remédio que não fosse ir aos hospitais do Porto, pudesse ter uma resposta de proximidade e, portanto, pudéssemos ali ter isso. A tutela foi sendo sensível, foi-nos abrindo vagas nas várias especialidades e por isso é que o tal aumento de recursos de 1.800 para 2.300, uma parte significativa deles, médicos também. Depois fizemos um outro caminho que foi de promover a formação de médicos internos, que é outra das grandes dificuldades no investimento para o futuro, que é, quando lá chegámos, nós tínhamos as especialidades básicas, a ortopedia, pediatria, a medicina interna, a ginecologia, etc., que tinham já internos, mas em tudo o resto nós estávamos dependentes dos hospitais do Porto, da formação feita pelo Santo António, pelo São João, etc. E, naturalmente, os médicos que são formados naqueles hospitais, se no fim tiverem a oportunidade, é lá que ficam e depois fica mais difícil nós conseguirmos atraí-los. O investimento que nós fizemos foi promover, junto dos colégios da especialidade da Ordem dos Médicos e seduzindo os nossos diretores de serviço para este processo de formação de médicos internos. E desde essa altura temos formação de médicos internos em novas especialidades de endocrinologia, otorrinolaringologia, medicina física e reabilitação, medicina intensiva, gastroenterologia, neurologia e já está em curso reumatologia e nefrologia. Portanto, mais uma vez, um processo de reforço daquilo que é a estrutura para o futuro. Uma outra coisa que estamos a fazer é que todos os jovens médicos que entram naquele centro hospitalar têm uma sessão de acolhimento pelo Presidente do Conselho de Administração e a Diretora Clínica, no qual nós queremos saber quem é o médico, onde é que mora, qual é a família, quais são os seus projetos de vida, quais são as suas ambições, etc. De maneira a tentarmos articular dentro do possível aquilo que é a ambição deles com o nosso trabalho. Vamos mais além. Temos estado a fazer algo que eu diria como que scouting, permitam-me a expressão que ouvimos muitas vezes no futebol, e eu tenho, por exemplo, ainda esta semana recebi uma jovem médica que acabou agora o 2º ano da Universidade Nova em Lisboa, oriunda de Castelo de Paiva. Portanto, de cada vez que nós temos conhecimento de jovens a estudar medicina, oriundos daqueles 12 concelhos, nós tomamos a iniciativa de os contactar, pedir para eles irem ao hospital e vendermos o projeto do Hospital para o Futuro, no sentido de eles encararem aquilo como uma oportunidade que têm ali, onde podem desenvolver a sua vida de uma maneira diferente, porque muitas das vezes desconhecem o que é o hospital, desconhecem o que é o potencial do hospital, e um hospital que tem uma área tão grande, uma população tão grande, e as patologias estão lá todas, quer dizer, não falta praticamente nada que um médico que queira trabalhar, queira desenvolver, e portanto estão ali projetos de investigação, de desenvolvimento, participação em congressos, etc., que eles podem fazer.
Com tudo isto, nós criamos uma coisa que eu, com algum atrevimento, e permitam-me dizer isto, porque eu sou um gestor hospitalar um bocadinho fora do normal, porque eu de vez em quando estou nisto da saúde, mas eu tenho uma experiência profissional fora da saúde, já fui administrador do Grupo Amorim, já estive na Altice, já estive no CTT, estive em vários sítios, e agora, circunstancialmente, estou aqui como Presidente do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa. Isto para dizer o quê? Nós temos também que trazer para estas coisas visões diferentes da abordagem. E, portanto, temos que ser capazes de ser sedutores, de trazer os profissionais a quererem cá ficar. E quando eu digo que tenho um hospital sexy, e é o tal atrevimento que eu tenho dito, é que não temos tido dificuldade de cativar jovens médicos, exceção feita à especialidade de medicina interna, porque é uma especialidade muito difícil, com uma carga tremenda, fundamentalmente decorrente da urgência. E, portanto, os médicos de medicina interna, a nossa urgência é a segunda maior urgência do norte do país, a seguir ao São João. E, portanto, os médicos de medicina interna não se sentem atraídos por aquilo, quer dizer, porque a urgência é hoje, e já vamos à questão da VMER também por causa disso, a urgência é hoje por hoje, o grande problema, hoje por hoje, já há muito tempo, mas hoje tornou-se mais visível ainda. É um dos maiores, se não o maior problema que nós temos para resolver. E se nós conseguirmos encontrar aqui uma solução boa para a urgência, boa nunca será, mas uma solução para a urgência que atenue os efeitos que temos tido, certamente vamos ser capazes de prestar melhor serviço à população. Com todas estas estratégias que nós tomamos no centro hospitalar, e portanto, eu permitia-me não fazer comentários relativamente aos outros hospitais, ao que é a estratégia global, porque, enfim, não seria também delicado da minha parte estar a fazê-lo, portanto, estou a falar do meu centro hospitalar. Apanhámos um cenário em que, em 2016, tínhamos, por exemplo, e aqui nesta casa foram vários os debates com o Sr. Primeiro-Ministro, em que ele era acusado de listas de espera infindáveis no nosso hospital. Cardiologia e pneumologia eram 2 exemplos, que tínhamos 3 anos de lista de espera. Acabámos 2021 praticamente sem lista de espera. O que tínhamos de lista de espera é residual em todas as especialidades. Acabámos 2021, volto a referir, praticamente sem listas de espera, quer em consulta, quer em cirurgia, em todas as especialidades. O que tínhamos eram coisas meramente residuais, algumas de cirurgia plástica, que são, já se tinha feito o cheque para o privado não quis, veio para trás, portanto andam ali um bocado complicadas, mas a exceção feita a essas e uma ou outra de ortopedia, não tínhamos mais nada em listas de espera. Os últimos meses têm dificultado um bocadinho, porque também os profissionais, com esta coisa do orçamento, enfim, nós temos muito tempo de atraso aos SIGICs, aos profissionais, e portanto eles também ficam um bocado descontentes, o que é compreensível, ficam descontentes porque trabalharam e precisam de receber o dinheiro, e portanto estamos nesta situação. Mas eu estou convencido que até ao fim do ano isto se recuperará e portanto voltaremos ao panorama que tínhamos em 31 de dezembro, onde o Centro Hospitalar de Tâmega e Sousa não tinha listas de espera. Também, fruto das notícias dos últimos dias, em que nós víamos aí um pouco por todo o país a questão do fecho das urgências, nomeadamente a obstetrícia e ginecologia, os meus profissionais, os meus diretores de serviço da área, disseram assim: Sr. Presidente, porque começamos a ver mães inquietas, começamos a ver famílias preocupadas, etc., e disseram assim: Sr. Presidente, nós temos que agir rapidamente, porque senão as pessoas continuam a vir para aqui, telefonavam, e vai fechar, não vai fechar. Então nós publicamos a notícia de que temos escalas asseguradas até ao fim de setembro. Portanto, também outra realidade que tranquilizamos as pessoas, ou seja, os nossos profissionais, a não ser que aconteça alguma circunstância difícil de prever, vão de uma maneira ou de outra assegurar as escalas de obstetrícia e ginecologia até ao fim de setembro. E, portanto, é um tema. Eu deixei de ter as televisões todos os dias a telefonar de manhã e à tarde, que era o que eles faziam, a correr os hospitais a saber como é que é. E, portanto, dizer que deste ponto de vista, um certo cenário catastrofista que às vezes se traça, enfim, não cola bem com aquilo que é a nossa realidade. E, portanto, eu também gostava de dar esta nota porque, efetivamente, à custa de muito trabalho, como vos digo, internamente e muito graças aos profissionais, quer dizer, o Presidente é só o rosto, ainda por cima é um rosto transitório, quer dizer, eu estou ali e ainda por cima o mandato já acabou em dezembro, portanto, nós estamos em missão. Os profissionais que estão lá no dia-a-dia e que são a essência da resposta às populações, é que são eles os obreiros destes resultados que nós conseguimos. Agora, eu acho, e eu ontem ouvi aqui algumas declarações que me deixaram triste, porque, nomeadamente, por parte do Dr. Filipe Serralva,
e eu não posso deixar de dizer isto aqui, o Dr. Filipe Serralva foi um investimento pessoal meu para o colocar como diretor de serviço de urgência do hospital. Ele é de Penafiel, não tenho dúvidas, gosta do que faz, etc. E, portanto, queria sair de Guimarães e, portanto, veio para ali. E, ao fim de algum tempo, a coisa mais simpática que eu posso dizer é que aquilo foi um projeto fracassado. Para ser simpático, é a única coisa que eu posso dizer do ponto de vista do projeto. Porque, efetivamente, o Dr. Filipe Serralva ontem falou aqui, vamos lá ver, ele diz que é a pessoa com maior número de horas de urgência e emergência do país. Até será, só que isto quer dizer só isto, é a pessoa com maior tempo nas escalas do pré-hospitalar do país. Porque o Dr. Filipe Serralva, quando esteve como diretor da nossa urgência, ele não viu um único doente. O Dr. Filipe Serralva recusa-se a ver doentes. E, portanto, eu, relativamente a tudo aquilo que ele disse aqui, eu gostava até de convidar o Dr. Filipe Serralva para se apresentar amanhã no nosso centro hospitalar, se tem disponibilidade para, e fazer urgência, porque há uma coisa que eu gostava de dizer agora que vai ligar com a VMER. Na VMER, com a VMER atual, nós temos 8 saídas, vamos atender 8 pessoas. Dentro da urgência, nós temos 800 pessoas. Portanto, e o que eu queria que os seus deputados refletissem é colocar a coisa assim. Uma VMER mais, sim ou não, ninguém vai poder dizer que não quereria mais uma VMER, mais 2 ou mais 3. Nunca ninguém pode dizer isso. Só que eu não sou político, eu sou gestor. E como gestor, eu tenho que dar os usos alternativos que sejam possíveis e aqueles que sejam mais prioritários. No meu modesta opinião, eu tenho coisas bastante mais prioritárias do que o investimento numa nova VMER. Os valores também não são aqueles que o Dr. Filipe Serralva dizia há bocadinho. Portanto, além de ser um bocado mais a VMER, ele, por exemplo, quando fala na substituição, e o Sr. Deputado do Partido Comunista não está de acordo com a substituição, mas quando fala na substituição, ele esquece, provavelmente eu quero acreditar que é esquecimento, porque ele é um profundo conhecedor disso. Ele diz que tira a CIV e põe a VMER, só que, quer dizer, quando falar a VMER, quem é que traz o doente? Quem é que traz o doente? Vai ter que ir uma ambulância a seguir, portanto, o custo vai ter que estar a somar. Mas são questões que, enfim, eu não queria entrar por aí, dizer-vos assim, não há ninguém, parece-me a mim, no seu perfeito juízo, que esteja contra a colocação de mais uma VMER, se não houvesse meios alternativos para. Eu tenho outras prioridades à frente destas, nomeadamente as prioridades decorrentes da urgência. Os serviços de urgência e os médicos da VMER são os médicos que podem fazer urgência. E, portanto, daqui a minha convocatória e o meu convite para que o Sr. Dr. Filipe Serralva amanhã se apresente no Hospital Padre Américo para ir fazer aquilo que nós temos dificuldade mesmo, que é fazer urgência. Coisa que ele sempre se recusou a fazer, foi ver doentes. Inclusive no tempo do Covid, em que nós lhe pedimos para alargar a capacidade de camas nos cuidados intermédios, onde ele podia dar ajuda, também não quis, porque se recusa a ver doentes. Portanto, a intervenção do Dr. Filipe Serralva é uma intervenção no pré-hospitalar. É fora do hospital, pronto, é o que ele gosta de fazer. E é isso que ele faz a vida toda. E, portanto, é preciso contextualizar isto para não haver depois enviesamentos na análise. E, portanto, dizer que, do ponto de vista das prioridades, enquanto eu estiver como Presidente do Conselho de Administração e com o cenário atual, eu diria que, fui cá chamado e vim, esta discussão foi colocada pelos seus deputados na vossa legítima abordagem, se é ou não, mas eu, na minha abordagem, era um não tema. Eu não imaginava que pudesse estar aqui a discutir uma coisa que... Ainda ontem ouvimos o Sr. Presidente do INEM dizer que está confortável com a resposta que está dada. O que vai acontecer, o que iria acontecer, eram duas coisas. Desculpem. Duas coisas. Uma delas é que, se colocássemos uma outra VMER, já não teríamos o acionamento 8 vezes daquela VMER. Portanto, iríamos ter 4 vezes ou 5 o acionamento. Portanto, que é uma coisa, enfim, que eu acho que não faz muito sentido. Quando há outras coisas, e aí, se me permitem o atrevimento para os seus deputados, coisas que valia mesmo a pena lutar e ser um bom investimento para o futuro. Primeiro, especialidade de urgência e emergência, sim, e rapidamente. Depois, autonomia dos hospitais, o mais possível,
sendo que eu não estou seguro que devam avançar todos ao mesmo tempo, porque há alguns conselhos de administração de alguns hospitais, enfim, que ainda não tiveram os resultados apresentados, podem às vezes gerar algumas dificuldades. E, portanto, uma certa eu sou deputado, permita-me dizer o seguinte, quando sou deputado falo numa gestão democrática, eu imagino que seja por eleição. Eu não tinha essa clarificação, e era por isso que eu queria. Permita-me que lhe diga, sou contra. Porque, sou deputado, a minha experiência, ainda por cima, a minha experiência do privado, que vale o que vale, quer dizer, eu só refiro isto para que percebam quem é a pessoa que vos está a falar. A minha experiência do privado dá-me uma ideia diferente, quer dizer, eu não vejo francamente que uma casa de 120 milhões de euros de orçamento e 2.200 funcionários possa ser gerido dessa forma democrática. Nós já temos problemas enormes. Sr. Deputado, permita que eu tenha uma opinião diferente, é só isso que... Portanto, tenho uma opinião diferente. E por isso para dizer, essas são, de facto, conquistas que eu acho que se podiam tomar para melhorar os serviços. Nós temos promovido, fazemos consultas descentralizadas em Sinfãs, fazemos consultas descentralizadas de especialidade, de urologia, de gastro, etc., em Rezende, por exemplo. Portanto, temos promovido este tipo de coisas e, portanto, desse patamar de respostas, acho que temos sido capazes de responder. Portanto, o que é que eu diria como conclusão para a questão da VMER? Não ouvirão da minha boca dizer que não quero. Agora, há aqui um problema que é o grande constrangimento disto. É o problema de as equipas das VMERs e destas ambulâncias são feitas à base de tarefeiros, à base de gente contratada, voluntária e que vai para lá. E, portanto, se já temos o problema que temos nas outras urgências, se eu tenho um hospital que está à custa de sangue, suor e lágrimas e um trabalho feito ao longo dos últimos anos para estabilizar tudo isto, com todas estas prioridades que eu vos falava. É um hospital que ainda não tem, e isso se calhar era uma luta que se podia fazer também, eu ouvi ontem nas intervenções a referência à possibilidade de uma urgência polivalente ali naquela região, e portanto, essa é outra coisa que eu acho que faz sentido, mas permitam-me que vos esclareça o seguinte, só agora é que um hospital desta dimensão e para esta população vai ter ressonância magnética, que é algo que é quase impensável, quase ninguém consegue acreditar como é que um hospital daqueles não tem ressonância magnética. Já lá estava o buraco desde a construção. Sim, mas, Sr. Deputado, nós temos 500 mil pessoas ali para tratar e tal, e por isso não tínhamos ressonância magnética, só agora é que vamos ter ressonância magnética, que é um dos requisitos fundamentais para um eventual... Dia mesmo que não entrássemos em diálogo, está bem? E, portanto, essa é outra coisa que eu acho que faz sentido. E, opinião final para concluir. Como tudo isto é feito à base de tarefeiros e estamos aqui a abrir uma caixa de Pandora por causa de uma situação que hoje, pela voz do Sr. Presidente do INEM, pela minha opinião, funciona, dá conforto. Portanto, abrir um problema mais do que os outros, parece-me uma insensatez muito grande. E, portanto, eu só estaria na disposição, e, portanto, enquanto a minha opinião valer, enquanto estiver, de avançar para uma coisa dessas, quando houver a especialidade de urgência e emergência, onde aí sim já o poderemos fazer com pessoas nossas e às quais podemos pedir responsabilidade. Porque o que acontece hoje, Sr. Presidente, eu pedi-lhe só um minuto de tolerância, se não se importa, só para explicar o seguinte. Eu não sei se os seus deputados, eu sei que há aqui profissionais de saúde e alguns sabem isto melhor que outros, mas no outro dia acusaram-me de... Estás aí com essa coisa das contas e tal, mas nós todos temos que fazer contas também. E os seus deputados provavelmente ainda não perceberam uma coisa que é, para uma escala de 5 profissionais, vamos imaginar a obstetrícia e ginecologia de Braga que tinha que ter 5 profissionais de acordo com os... Os seus deputados fazem ideia de qual era o número de especialistas que aquele serviço teria que ter
para sobreviver autonomamente a tarefeiros ou horas extras? Sr. Deputado, consegue dizer... Bem, para não entrarmos em diálogo. 100 profissionais. Médicos. 100 profissionais. Sr. Deputado, isto é muito simples de fazer. Não, claro. Sabe porquê? Porque cada médico só é obrigado a fazer 12 horas por semana de urgência. 12 horas por semana de urgência. Se precisa de 5... Sr. Deputado, desculpe, é a única forma de fazer contas. É a única forma de fazer contas. Desculpem, é só mesmo um minuto para explicar. 5 na equipa, com 12 horas de urgência, você tinha que ter 10 por dia, 70 para a semana. E depois tem que acrescer as folgas, as baixas, as pessoas acima... Sr. Deputado, desculpe, estas são as regras. E sabe porquê que não é assim? Sabe porquê que não é assim? É porque depois estamos a criar esta dependência dos tarefeiros das horas extras. Porque é justamente por causa destas regras que nós depois precisamos dos tarefeiros das horas extras. E, portanto, estes números são violentíssimos, mas são mesmo precisos ser ditos. Porque se nós continuarmos esta conversa mole que tem havido ao longo dos anos, em que a coisa vai se resolvendo, e enquanto os profissionais forem aceitando fazer umas horas extras, receber um dinheiro extra e tal, portanto, e já agora, só para concluir, tanto quanto percebi semana passada da oferta da Sra. Ministra relativamente a esta, na discussão que teve com as ordens, com os sindicatos, dos 50 euros à hora, francamente, parece-me um valor muito aceitável, um valor que dará 1.200 euros num dia para 24 horas e, portanto, eu diria que começam a estar criadas, na minha modesta opinião, começam a estar criadas condições que podem aqui gerar um consenso de resposta. Muito obrigado, Sr. Presidente. Íamos fazer agora uma ronda final, de 1 minuto a cada grupo parlamentar e depois 5 minutos para poder responder. Teremos pedido a maior contenção possível nas intervenções, porque temos um plenário e nós, no termos regimentais, não devemos entrar na hora do plenário. Mas penso que poderá aqui haver alguma questão que possamos colocar, independentemente de eu dizer já que o Sr. Doutor, de certeza absoluta, que estará disponível para dar alguns esclarecimentos posteriores aos seus deputados. Senhora Deputada PS, quer fazer a intervenção? Muito bem. Senhora Deputada Sofia Andrade, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero agradecer mais uma vez a presença do Dr. Carlos Alberto Silva e agradecer muito as informações que nos expressou, que tão importantes são para o nosso trabalho. E felicitar também, até pelos indicadores que nos apresentou e que são tão positivos e que resultam efetivamente deste esforço e deste trabalho que tem vindo a ser consolidado ao longo dos tempos. E aproveitar na sua pessoa e parabenizar também o esforço e o desempenho de todos os nossos profissionais de saúde, não só na região do Tâmega Sousa, mas em todo o país, que diariamente contribuem para a saúde e para o bem-estar das nossas populações. Bem, eu devo dizer que algumas das declarações apresentadas por alguns intervenientes não traduzem, de facto, aquilo que foram as audições que ontem fizemos, mas também acho que o assunto é, por demais, importante para ser tratado com a demagogia e que devemos dar prioridade ao objetivo que todos temos e que é comum, que é o objetivo de melhor servir as nossas populações e de disponibilizarmos os melhores cuidados de saúde possíveis. Daí temos feito este conjunto de audições para percebermos de que forma é que nos podemos organizar em todas as ferramentas que são disponíveis para que possamos trabalhar mais e melhor. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Guilherme Almeida, do Grupo Parlamentar do PSD, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Dr. Carlos Alberto, diz-lhe que o nosso propósito é dar condições aos profissionais de saúde para poderem salvar vidas. E vale a pena fazermos todos um esforço para salvar essas vidas, até porque uma resposta rápida pode fazer a diferença entre a vida e a morte. E eu não me sinto satisfeito quando num concelho do meu distrito, no ano 2021, apenas foi servido 2 vezes pela BMER. De certeza que não foi pela falta de mais casos. Por isso, queria, em relação às questões de emergência, perguntar se a posição que nos está aqui a transmitir é uma posição pessoal ou se é uma decisão validada pelo Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Alto Tâmega e Sousa. Depois, já que disse que tem inúmeras prioridades, e eu tinha aqui um conjunto de preocupações que nos foram transmitidas, mas que eu não coloquei inicialmente para me centrar nas questões de emergência, mas que na sua exposição falou dessas questões todas e todos os feitos que o hospital
ou o centro hospitalar tem realizado, dizer-vos assim, logo de início nós temos aqui uma preocupação que é o subdimensionamento do hospital. Foi construído para 300.000 pessoas e está a servir 500.000. Logo isto faz uma grande diferença. A dificuldade de acesso às consultas de especialidade, grandes listas de espera para intervenções cirúrgicas e dificuldades de camas para alguns internamentos são preocupações que nos têm chegado. E dificuldades de dar resposta nas urgências para uma grande afluência, como disse, que este hospital naturalmente tem. Obrigado, e depois, como também já referiu, a falta de inúmeros equipamentos que podiam fazer toda a diferença na prestação dos cuidados de saúde e na melhoria dos cuidados de saúde. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Filipe Melo, do Grupo Parlamentar do Chega, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Dr. Carlos Alberto Silva, agradeço o contributo que deu. Teve, de facto, respostas incisivas, não fugiu de maneira alguma às questões que foram colocadas e acho que nos deu hoje um contributo importante para os próximos debates nesta Casa sobre saúde, porque deixou, por entre algumas palavras inteligentes e até, de certa forma, encobertas, deixou as críticas que todos nós, enquanto cidadãos, as reconhecemos ao SNS, à atual gestão do SNS, e também à forma como o PCP pretende gerir a saúde, em que o Sr. se manifestou contra, tal como nós, e agradeço por isso o contributo que deu para futuros debates. Em relação às questões que nós formulamos, o Sr. foi perfeitamente esclarecedor e, mais uma vez, obrigado pela visita, pela deslocação e pelas respostas que deu. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Joana Cordeiro, da Iniciativa Liberal prescinde. Muito obrigado. Sr. Deputado João Dias, do Grupo Parlamentar do PCP. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, dizer-lhe que a gestão democrática, pelo menos o enfermeiro diretor e o diretor clínico, se forem eleitos pelos seus pares, se fará toda a diferença. E não é incomportável e não é insustentável, porque é gente que conhece o terreno e que está ligado aos profissionais da casa, porque está a gerir aquela casa, não está a gerir a casa de outros, é aquela casa. É gente que tem depois ligação e cumplicidade com os seus colegas. É muito diferente. Mas quero-lhe dizer, relativamente às equipas, Sr. Doutor, eu fiz muitas escalas. Também fiz escalas e preenchi escalas. E quero-lhe dizer que o Sr. Doutor, de certeza que não tem 100 enfermeiros numa equipa de urgência. Não tem 100 enfermeiros. Pois não, sabe porquê? Porque, eu vou-lhe dizer porque é que não é igual, Sr. Doutor. Porque os médicos que estão a assistir na emergência prejudicam, olha, no caso da ginecologia obstetrícia, não fazem ecografias, não fazem consultas, e isso é contrário àquilo que nós defendemos, nomeadamente ter equipas específicas, autónomas e dedicadas. Uma equipa autónoma e dedicada para o serviço de urgência, onde tem que cumprir 5-5-5, com 24 a 26 profissionais, chega-lhe. É suficiente, dá férias, dá folgas e dá até situações Mas, de qualquer das maneiras, quero lhe dizer, só perguntar isto, Sr. Presidente. Relativamente aos tarefeiros, identificou o problema. Qual é a sua solução? Qual é a resposta que tem para terminar com esse problema? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, 5 minutos para procurar responder, sabendo eu que posso dizer aos Srs. Deputados e à Comissão que estará disponível para depois responder de outra forma. Ninguém der. Faz favor. O meu contacto de mail, caso o precisem, estarei sempre disponível. E até aproveitava aqui uma oportunidade, permitam-me mais uma vez um atrevimento, de os convidar a fazer uma visita ao Centro Hospitalar de Tâmega e Sousa. Uma boa parte dos seus deputados certamente não conhecerá o hospital. Alguns grupos parlamentares fizeram-nos visitas durante as eleições e apareceram e tivemos a oportunidade de ir esclarecendo. Agora, eu estou sempre muito interessado em que esta troca de opiniões, esta partilha seja feita, porque assim esclarecemos melhor e as coisas funcionam de outra maneira. Porque, enfim, é sempre mais apelativo a visita aos grandes hospitais universitários, dos grandes centros urbanos, mas quando nós temos também alguma vaidade e algum orgulho naquilo que vamos fazendo, e sobretudo os profissionais também se sentem mais reconhecidos quando têm a visita e tal. Pronto, isso era uma nota. O Sr. Deputado Guilherme Almeida, eu há bocadinho peço desculpa, não referi a questão dos P1s rejeitados que falou da primeira intervenção. Eu não referi, embora eu julgo que vocês ontem, não sei se o Sr. Deputado estava cá quando o doutor Luís Meira esclareceu a situação, portanto, há aqui um aspecto que é técnico. Ou seja, os P1s rejeitados, e rejeitados no caso concreto de Penafiel, portanto, os P1s são rejeitados nos concelhos onde há hospitais, porque as ambulâncias que já têm o doente, a tal expressão do rendezvous não faz sentido, e portanto eles levam o doente diretamente para o hospital, que fica mais rápido. E portanto essa é a razão porque aqueles hospitais, aqueles concelhos onde há hospitais acabam por ter uma incidência maior.
Depois dizer, subdimensionamento do hospital, sim, claramente. Internamento, sim, dificuldades de internamento, sim. Embora, eu confesso-vos que aqui é uma certa angústia da minha parte, porque é a luta contra o futuro, porque o futuro não vai passar por investir no internamento. A luta do futuro vai passar por prestar serviços em casa, a hospitalização domiciliária, etc. E, portanto, eu tendo a olhar para isto sempre, pronto, com algum... Não sei se me faço entender. Fazer um investimento hoje para que amanhã a opção não seja essa, está a ver? E, portanto, onde nós devíamos estar a investir a sério, como a Espanha já faz, é em crescer muito na hospitalização domiciliária, investir muito naquilo que já se pode fazer em casa. Há uns anos atrás, nós tínhamos cirurgia de ambulatório de 20%. A taxa de cirurgias de ambulatório era cerca de 20%. Hoje já fazemos 70%. Portanto, na parte cirúrgica demos um salto enorme. Na parte médica, que é o salto que é preciso ser dado. Relativamente aos tarefeiros, que o Sr. Deputado pergunta a resposta. Há aqui um aspecto que é um constrangimento burocrático perfeitamente estúpido e que tem que ser acabado com ele rapidamente, que é: o meu médico não pode fazer tarefa no meu hospital, mas pode ir fazer tarefa no hospital ao lado. Ou seja, o meu médico vai fazer tarefa ao Hospital de Matosinhos e o médico do Hospital de Matosinhos vai fazer tarefa ao meu. Por amor de Deus, isto está tão visível, entra pelos olhos. Sr. Deputado, não é dinheiro, porque o dinheiro até pode ser... Ou seja, então... Não, sim, mas repare, o que eu tenho que pagar ao meu é aquilo que ele vai ganhar a Matosinhos. E, portanto, permitir que o meu faça aqui, porque o tarefeiro e os 50 euros, com toda a sinceridade, parece-me um valor muito justo. Porque 50 euros, 24 horas dá 1.200 euros. Eu tinha médicas minhas de ginecologia e obstetrícia que iam fazer a urgência ao Amadora Sintra a mais de 100 euros à hora. E, portanto, isto não pode ser aceitável. O país não comporta estas coisas. Portanto, nós temos que acabar com isto. E, portanto, se o meu médico puder fazer tarefa no meu hospital, ou seja, as horas extras que ele vai fazer, recebê-las a 50 euros, fá-las na casa dele, com os doentes que ele interna e amanhã vai ter que seguir, e, portanto, os tarefeiros reduzem brutalmente. Porque isto não faz sentido nenhum. E este é um caminho que é também preciso investir muito fortemente, na minha opinião. Muito obrigado, Sr. Presidente. Penso que posso falar em nome de toda a Comissão, dizendo que foi um gosto ter-nos aqui. Queria agradecer-lhe a sua presença, os seus esclarecimentos. Nós temos já plenário, aliás, já estamos um pouquinho atrasados. Muito obrigado, bom regresso.